nesta terça-feira para mais um webinário. Nesse momento, a gente vai iniciar o nosso terceiro dia de palestras, que faz parte da ação de extensão, conhecendo o curso de graduação e a ação profissional do engenheiro de pesca. Esse projeto foi desenvolvido pelo Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura da Universidade Federal de Sergipe e tem como coordenadora a professora Ana Rosa Araújo. A ação tem como objetivo fazer o conhecimento, trazer, todo esse conhecimento sobre o curso de Engenharia de Pesca aos novos alunos, motivá-los a seguirem na graduação e dar para eles a chance de conhecer profissionais do país inteiro, e mostrar seus respectivos campos de atuação. Hoje, nesse ambiente virtual, vamos conhecer 3 profissionais que estão atuando em 3 regiões bem diferentes do país. A gente tem um profissional que atua no norte do país, um no nordeste e outro no sul. Mas antes da gente começar todas essas discussões enriquecedoras, eu vou falar que as inscrições, ou melhor, a inscrição para o webinário ainda está aberto e você pode fazer na página do SIGA até o dia 15 de novembro. Então, quem não fez ainda a inscrição pode ir lá e se inscrever. Entra na parte de extensão e o nome, e procura pelo nome da extensão, que é Conhecendo o Curso de Graduação e Ação Profissional do Engenheiro de Pesca. Nosso evento ele vai contar com uma carga horária de 28 horas e para o inscrito receber nosso certificado, ele deve ter no mínimo 70% de presença em nossas palestras. Durante o evento, também vai ser disponibilizado um link no chat para confirmação da presença. Então, quem estiver online, preste muita atenção no nosso chat, que a qualquer momento a gente disponibiliza o link para confirmação da presença. Sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos começar. Então, nosso primeiro palestrante vai ser a professora Carolina Bonfim. Eu espero que todos aqui absorvam muito conhecimento agora com ela e se inspirem, tá certo? Professora Carolina, é com você. Boa tarde a todos. Eu agradeço pelo convite da professora Ana Rosa, parabenizo pelo evento, da grande ideia de fazer esse evento, e também aos alunos que estão auxiliando ela, como Lisandra, que nos recebeu tão bem, aos que também me convidaram, e embora seja um momento delicado, e a gente está assim tão distante, essa distância surgiu uma oportunidade da gente trazer Ronaldo Cavalli, que foi meu orientador no doutorado, que é uma grande honra eu estar aqui junto com ele, fazendo uma mesa redonda junto com ele, trazer para os alunos, estar junto com ele é sempre uma grande honra, e eu agradeço por essa oportunidade. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória aqui, vou mostrar um pouquinho vou mostrar um pouquinho disso, para vocês. Eu sou professora da universidade, mas eu vou pelo início lá da minha carreira, Hoje eu sou professora da UFES, Futuramente vou ser professora de vocês, lá pelo 7º, 8º semestre, Mas eu vou falar um pouquinho da minha carreira. Hoje eu trabalho com aquicultura, especificamente nutrição de peixes, mas eu vou falar para vocês como é que começou tudo isso. Não comecei... Podem estranhar essas imagens aí, foi da minha graduação, eu sou baiana, sou de Salvador, fiz agronomia na Universidade Federal da Bahia, conhecida como a UFBA, na época que a escola de agronomia ficava fora do campus, central da Universidade Federal da Bahia, e mesmo fazendo agronomia, eu sempre gostei de animal, então eu sempre estagiei no departamento de zootecnia. Esse aí foi um dos meus primeiros estágios, na verdade, que eu trabalhei a vida inteira, foi com bovinos, com coelhos. Esse aí foi meu primeiro orientador, professor Grimaldo, um médico veterinário, e que me deu a oportunidade de trabalhar com animal, que eu sempre gostei, sempre fui apaixonada. E aí,
eu trabalhei a vida inteira com animal e trabalhei com alguns produtos naturais, enfim. E aí surgiu a hora de fazer o mestrado, e eu fui fazer o mestrado para engenharia e ciências agrárias, e com ênfase em produção animal, entrando pela UFBA, e hoje, hoje a universidade funciona a UFRB, que é uma nova universidade na Bahia, federal, que é a Universidade do Recôncavo Baiano. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com peixe, né? Chegou um professor novo de piscicultura na faculdade, e ele me chamou, eu estava entrando no mestrado, e ele me chamou para trabalhar com nutrição de peixe, com piscicultura. Eu falei, agarrei a oportunidade e fui trabalhar com peixe. E me apaixonei, não só pelo peixe, mas sim e aquicultura, mas pela nutrição de peixes. Então, eu trabalhei com peixe de água doce, que foi a tilápia. Eu trabalhei testando rações na alimentação de peixe, eu trabalhei com silagem feita com resíduo do aproveitamento de camarão, né? O camarão que foi aproveitado, descartado, né? Que é a casca de cabeça de camarão, eu aproveitei e fiz um produto para alimentar peixes. E aí, isso foi uma grande oportunidade de trabalhar, de conhecer, né, a aquicultura. Além disso, eu comecei a entrar no mundo dos laboratórios, né? Porque eu fiz análises dos nutrientes, análise dos nutrientes da ração, análise dos nutrientes dos peixes, e entrei no mundo do laboratório também, conheci um novo mundo que eu não conhecia na graduação. Então, o mestrado me deu a oportunidade de conhecer muitas coisas novas. E aí, ao final do mestrado, eu tive até um convite para fazer um doutorado na Unicamp, para trabalhar com alimentos, tecnologia de alimentos. Né? Porque eu também, nesse momento, eu conheci um laboratório de análise bromatológicas, eu fiz análise de proteína, de lipídio, de ácidos graxos. E aí, a professora me convidou para fazer um doutorado na área de alimentos, e eu não quis, né? Eu gostei da parte, eu sempre gostei de animal, então foi uma oportunidade de trabalhar com nutrição de peixe, foi uma oportunidade de eu elencar as duas coisas, tanto o animal como a parte nutricional. Então, nesse momento, um pesquisador do Rio de Janeiro foi por uma defesa na minha faculdade e me disse que estava chegando um professor muito bom em Recife. E esse professor foi Ronaldo Carvalho, que está aí com vocês, que vai falar logo mais. E aí ele estava chegando em Recife, ele veio do Sul, e ia trabalhar com peixe marinho. E eu escrevi para ele, perguntei se eu poderia trabalhar com ele, e ele falou, escreva seu projeto e vamos ver, né? E aí eu escrevi o projeto, eu acho que ele gostou, ele deve ter pensado, se essa moça sabe escrever algum projeto, alguma coisa, vamos ver no que aqui vai. E aí me deu a oportunidade, só que tinha um detalhe, eu ia fazer doutorado na oceanografia. E aí ele disse, passe lá passe no doutorado, que depois a gente vê. E aí eu saí uma agrônoma para fazer um doutorado na oceanografia, né? Mesmo para trabalhar com peixe marinho, mas eu ia ver um mundo que eu não conhecia. Eu estava acostumada a ver gênesis, solos, e de repente eu ia ver geologia, né, marinha, era um ambiente aquático que eu não estava acostumada. E aí eu passei no doutorado, na oceanografia da Federal de Pernambuco, o professor Ronaldo era orientador e professor da Rural de Pernambuco, então eu convivi nessas duas universidades, tanto no meio da engenharia de pesca, como na oceanografia, trabalhando com peixe marinho. Então, essas imagens aqui mostram os experimentos que eu fiz, né, de peixe marinho. Eu trabalhei com beiju-pirá, com nutrição de peixe marinho, que foi com beiju-pirá. Não sei se a maioria de vocês conhece. É um peixe marinho bastante apreciado na culinária, né, principalmente asiática. E é um peixe nativo aqui da nossa região, encontrado em todo o Brasil. Então, foi uma oportunidade de trabalhar com nutrição de peixe, com peixe marinho, que era um mundo bem interessante. E além do meu trabalho, do meu projeto de doutorado, que foi logo aprovado, né, tive bolsa, tive direito o projeto foi todo financiado, eu tive a oportunidade de trabalhar com a piscicultura marinha, né, de um modo geral. Meu experimento foi todo dentro de uma empresa privada, que foi a Aqualida, que são essas imagens que vocês estão vendo. Foi uma empresa privada, então eu pude conviver
saindo da nutrição de peixe de água doce, eu fui para uma nutrição de peixes marinhos, que era algo que estava começando praticamente no Brasil. Então, eu estava junto com eles, né, em uma empresa que estava começando, que hoje nem está mais, né, ativa, e enfrentando as dificuldades, por exemplo, da nutrição de peixe marinho, que a gente às vezes pensa que é algo simples, mas simplesmente é algo totalmente diferente, né? A gente não pode utilizar a mesma alimentação para peixe de água doce e para peixe marinho. Então, a gente via, às vezes, as empresas fornecendo a dieta parecida, inclusive eu até comento isso com os alunos. Para quem chegou agora, né, que está entrando agora na engenharia de pesca, existe nutrição, né, nutricionista de peixe. Às vezes, quando eu digo para as pessoas que eu trabalho com nutrição de peixe, as pessoas que não são da nossa área dão risada e falam, existe nutricionista de peixe, e é muito importante, né, tanto para garantir um crescimento saudável do animal, um animal saudável sem ter doença, que ele se desenvolva bem, que ele ganhe peso, que a gente não tenha problema ambiental, né, com uma ração inadequada, uma alimentação inadequada, a gente pode ter uma série de prejuízos, inclusive, principalmente para o bolso do produtor. Então, é uma área super importante na aquicultura, né, quando a gente vai pensar em produção de organismos aquáticos em cativeiro. E a piscicultura marinha estava surgindo, foi uma grande oportunidade que eu tive também, foi uma outra oportunidade que eu agarrei na minha vida. A primeira foi entrar na piscicultura, e a segunda foi trabalhar com piscicultura marinha com o professor Ronaldo Carvalho. Ele vai mostrar muita coisa aí na frente, que vocês vão ver interessante. E aí uma outra oportunidade que eu tive foi que ele teve um projeto grande de cultivo de peixes marinhos em alto mar, né, com gaiolas offshore, ficava a 12 quilômetros da costa de Recife, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar essas imagens aqui. Você vê, a maioria dessas fotos todas fui eu que tirei, ou seja, eu participei de todos os processos. Ele vai falar mais a fundo, mas, assim, o interessante é que eu participei de todos os processos de montagem de gaiola, de biometrias no mar, eu participei de análise ambiental, de pesca, beneficiamento, e de uma espécie que estava começando no Brasil, né, e piscicultura marinha, que embora alguns achem que né, só muda a salinidade, mas muda todo o contexto, né, da história. Tem todo um processo, né, a alimentação muda, a estrutura muda, quem já viu, que teve a oportunidade de ver, sabe disso. Então, assim, foi uma grande oportunidade que eu tive de trabalhar com peixe marinho ao longo desses anos, né, eu passei 5 anos em Recife, além do meu doutorado, eu contribuí, né, participei, aproveitei ao máximo o contato com essas pessoas, com esses pesquisadores, com esse professor, e aí eu cheguei na UFES, e aí hoje eu sou professora da UFES desde 2013, né, então aqui a gente tem, o laboratório que a gente tem hoje lá, o laboratório de nutrição e cultivo de organismos aquáticos, a gente tem toda a parte de nutrição, né, montada, com estufa, uma pseudopeletizadora, né, que a gente utiliza geralmente em experimentos, né, artesanais, para fazer uma ração artesanal em experimento na pesquisa. Então, a gente tem uma estrutura, né, que dá para fazer ração, aulas práticas, é o que a gente... E aí, desde 2013, eu estou na UFES, eu dou aula de nutrição de peixe, dou aula também de cultivo de moluscos, e aí a gente tem desenvolvido tanto pesquisa como, né, além do ensino, pesquisas e atividades de extensão. Essas imagens eu trago para vocês, que são imagens de alguns momentos, né, de aulas e experimentos com os alunos. Aqui umas imagens de aula prática com os alunos de nutrição, a turma de nutrição, realizando biometrias por aí. Aqui já tem umas imagens, eu já realizei alguns experimentos com alunos de mestrado e de iniciação científica. Então, aqui algumas imagens de a gente trabalhando, pegando peixe na Codevasf, que é uma parceira da universidade. Os alunos, essas imagens são bem interessantes, porque eu quis trazer os alunos que já trabalharam comigo, já passaram. Inclusive, tem uma aqui que eu vi entrar, que é Brenda, ela fazendo biometria ali no seu experimento de iniciação científica, e alguns alunos queridos que já passaram, né? Eu estou aqui desde 2013, quando eu vou vendo, já passou uma turma, e já está seguindo o caminho, fazendo doutorado e seguindo fazendo outras atividades.
Aqui a gente tem, além disso, a gente faz extensão também, né, que realizando eventos né, alguns eventos que alguns, inclusive, já participaram, gincana, aulas práticas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma foto do Tamar, no Oceanário de Aracaju. Quando a gente pensa que a gente está num um órgão de conservação, mas que eles também mantêm organismos ornamentais, né, eles cultivam, e a gente precisa ter um profissional que entenda de nutrição de organismos aquáticos, né? Ele vai cuidar da nutrição dos organismos que estão ali, seja das tartarugas, tubarões, peixes, né, de consumo, enfim. Estão todos ali cultivados para ornamentação, mantidos em cativeiro, né, mesmo com finalidade de ornamentação, e aí eu sempre levo minha turma para participar de aulas, e é uma área que a gente também trabalha junto, né, e outra área também, que é cultivo de moluscos, que eu também faço parte né, faz parte do meu quadro de ensino, e além disso, alguns projetos que a gente realiza em parceria. Essas imagens foram um projeto que a gente realizou pelo Baixo São Francisco, em parceria com a Codevasf, dando apoio a produtores, pequenos produtores. Então, a gente pegou 3 estados, 3 municípios aqui em Sergipe, e com experiências totalmente diferentes, eles tinham experiências completamente diferentes, e às vezes a gente pensa que eles precisam de algo simples, a gente cuida da nutrição e também a gente precisa se preocupar com a alimentação. Então, esse exemplo, esse projeto, foi uma orientação sobre o manejo alimentar, com estratégias, o que eles precisam fazer para cuidar da alimentação. Porque, às vezes, eles recebiam os peixes e aí eles não sabem o que fazer. Então, logo em pouco tempo, o peixe morria. Então, a gente fez esse projeto, eu coordenei esse projeto, alguns aqui são os alunos tem os alunos que participaram, que foram bolsistas, que fizeram foram monitores, né, nesse projeto, e a gente deu orientação a produtores. Então, a gente, além de trabalhar com pesquisa, a gente também trabalha com extensão, realiza eventos, tá? Dentro dessa área, na produção de peixes e, especificamente, na área de nutrição e alimentação. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, que vocês vão ouvir falar bastante ainda, né, a fundo, e vocês vão me conhecer, e muitos aqui me conhecem e vão ter a oportunidade de conviver comigo em algum tempo. Essa imagem é eu dentro do tanque de Bejupirá, que eu recebi essa foto hoje. Fiquei bem feliz de revê-la. Mas, assim, o que eu queria mais mostrar para vocês é que o que a gente precisa... Eu sou agrônoma, eu estou aqui, né, dando aula hoje para vocês no curso de Engenharia de Pesca, mas a minha formação em agronomia fez com que eu contribuísse na área de nutrição, né, por todos os locais que eu passei. E assim, uma das coisas que a gente, até conversando ontem com o Raoni, que foi aluno daqui, que vai falar logo mais, a gente tem que ficar aberto à oportunidade que aparece para a gente. Então, né, vestir a camisa de onde a gente trabalha, do que a gente faz, com amor, e seguir em frente sem ter medo, né? E é isso que eu queria mostrar um pouquinho para vocês do que eu já fiz, do que eu pelada, e tem muita coisa ainda pela frente para fazer, né? E, inclusive, vocês vão fazer parte da história, né? Todos vocês que vão passando por aqui vão fazendo parte da história, assim como aqueles alunos que passaram. Eu agradeço por essa oportunidade. A gente que agradece, professora Carol, obrigada por essa apresentação. Deixa eu desligar meu ventilador aqui. Só tentar desligar minha apresentação aqui. Ok. Não estou conseguindo. Bom, vocês tiveram essa apresentação maravilhosa da professora Carol, mostrando como foi toda a vivência, a experiência dela na área. E agora a gente vai dar continuidade, e dessa vez a gente vai ter uma conversa também muito enriquecedora com o Raoni, que nesse momento vai falar um pouco mais sobre a experiência dele na área de engenharia de pesca. Boa tarde, Raoni. Boa tarde a todos.
Agradecer a Lisandra e a Ana Rosa, teve uma outra aluna também, acho que é a Nanda também, que pelo convite aí, por estar aqui, por poder falar um pouco com esses alunos, conversar. A princípio, quando a Ana Rosa me convidou para falar um pouco, eu estava meio cheio de coisa, estou aqui em Aracaju, uma casa reforma com um bebezinho de 8 meses, mas eu falei, não, se o tema é esse, vamos ter que dar um jeitinho para ir lá falar com eles, né? Ela me pediu com jeitinho, eu falei, não vou negar esse pedido para Ana Rosa. E aqui estou eu. Vou só botar minha apresentação aqui. Tá aparecendo para vocês aí ou não? Ainda não. E agora, foi? Sim. Tá aparecendo para vocês aí? Está abrindo ainda. Está preto. Está aparecendo preto aqui. Será que fecha e baixa de novo? Tenta. Vou colocar de novo. Ok. Aqui aparece a tela inteira, uma janela. O que é que eu coloco aqui, que é o mais indicado? Tela inteira, como se fosse uma apresentação mesmo. Eu coloquei. Deixa eu ver aqui se vai agora. Ele não está dando opção de eu compartilhar. Peraí. Às vezes tem que fechar a apresentação e abrir de novo, Raoni. O arquivo. Agora foi, né? Foi? Foi. Então, peraí, deixa eu cancelar aqui. Tá aparecendo para vocês aí? Para mim não tá. É porque você não vai conseguir ver a tela. A gente vê a sua tela. Aí você vai Tá. começar a sua apresentação no PowerPoint. Certo, entendi. Então, só me apresentando aí para vocês, né? Então, minha graduação é em Engenharia de Pesca aí pela UFES. O mestrado e doutorado, eu fui lá para fazer no programa de pós-graduação em Aquicultura da UFSC. E hoje, atualmente, eu sou professor do Instituto Federal do Pará, no campus de Breves. Então, como tudo começou? Vocês devem estar se perguntando, esse cara é doido de colocar essa foto aí, né? Mas é exatamente onde começou, no quintal da minha casa, e passado é passado, né? O que passou, passou, esquece, vamos procurar evoluir. Então, é o que eu estou procurando. Isso aí era lá em casa, então a gente comecei com criação de peixe ornamental. Então, começou com essa caixa d'água, depois eu tinha mais 2 caixas d'água, 3. Daqui a pouco o quintal da minha mãe já não tinha mais espaço, e aí começou aquela briga, né? Então, eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. E aí fui fazer o curso de engenharia de pesca para tirar essa minha energia na produção de peixe, que sempre foi dentro de mim isso aí. Essa daí é uma foto mais recente, quando eu tinha, não sei, uns 18 anos, mas tudo começou quando eu tinha 13 anos. E uma pergunta que eu faço, logo que eu entrei no curso, não sei se acontece com vocês, os familiares perguntam, rapaz, engenharia de pesca, e esse curso dá dinheiro? Acontece com vocês? Comigo aconteceu, né? Todo mundo perguntando, meus pais sempre me incentivaram bastante, não perguntaram muito, assim, sempre me deram apoio. Mas meus tios, meus avós sempre perguntando, rapaz, está no curso SESC, dá dinheiro? E a resposta está aí, né? Hoje em dia eu sou professor do Instituto Federal, me dá dinheiro e sempre me trouxe felicidade. Eu até trouxe 2 fotos aí, a da esquerda, a gente na graduação, numa aula prática, então eu achava maravilhoso ir para essas aulas, participar, ver, aprender, adquirir esse conhecimento. E essa foto na direita aí, eu já como professor, né, passando esse conhecimento adquirido e aprendendo também com eles. Então, sou feliz no que faço, fui feliz todo o tempo,
e hoje em dia sobrevivo da engenharia de pesca, do curso escolhido. Aí eu aceitei também esse convite da Ana Rosa, porque a gente fica sempre se perguntando assim, nossa, mas eu entrei agora na graduação, mas eu acho que todo mundo passa por isso, né? Eu passei, a professora Carol passou, o Ronaldo Cavalli também passou. A gente precisa passar por uma graduação, por um mestrado, por um doutorado, e vai chegar lá, com paciência, dedicação, a gente chega. Então, tinha um sonho de ser professor do Instituto Federal, e hoje em dia eu já alcancei esse sonho. Então, como a professora, do mesmo jeito que a professora Carol fez, né, eu trouxe algumas vivências, oportunidades que a gente teve, tanto de estágio, como de visita, e depois vou apresentar algumas oportunidades para vocês. Perguntando assim, o curso tem oportunidade? Vou mostrar mais para frente para vocês que tem. Então, aqui eram nossas aulas práticas, né, na UFES, e saía um produtor lá em Propriar, ele é engenheiro de pesca, o filho dele é engenheiro de pesca, Rafael, da piscicultura lá de Bonifácio, uma visita que a gente fez lá. Aqui é Bahia Pesca, a produção do bijupirá, pode ver aí a gente em volta do tanque, aprendendo, sempre abraçando as oportunidades. Lá em Betume, acho que Brejo Grande, também com a produção de tambaqui, de peixe e água doce. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, né, que eu fiz questão de trazer. Essa foto aí de cima é a professora Patrícia Mirella, junto com o produtor de ostra, Miguel, que é lá de Brejo Grande. A professora Mirella, infelizmente, ela não está mais como professora do curso de engenharia de pesca. Ela está agora na Paraíba, ela passou em outro concurso e foi para Paraíba. Mas no tempo que ela teve lá, que nem a professora Carol falou, que ela ficou sabendo do professor que era muito bom, que era Ronaldo Cavalli, e eu fiquei sabendo da Mirella. A Ana Rosa falou, chegou uma professora aí que é muito boa, chega junto dela, pronto, foi o que eu fiz. Cheguei junto dela, tem um projeto aí, com uma condição, é voluntário. Aí meu pai sempre falou assim, olha, dinheiro pouco, não se acomode, então não se preocupe muito com esse negócio de, uma bolsa, o conhecimento lá na frente pode dar muito mais. Então, beleza, aceitei, né, foi fazer o trabalho, 1 ano e meio de trabalho, 1 ano e meio sem ganhar nada, né, sem ganhar nada, ganhando muito conhecimento. A gente ia lá em Brejo Grande, fazia as coletas, media tudo, era um trabalho com parasito. Era interessante que a gente pegava as ostras, levava essas ostras lá para o laboratório, e lá a gente cortava elas, pegava um pedaço dela e colocava dentro de um tubo com meio de cultura. E a gente só abria aquele pedaço da ostra com 4 dias, 1 semana. Ou seja, aquilo ali, quando a gente abria, estava podre. Né? E o interessante é que no laboratório, ao redor do nosso laboratório, tinha mais uns 10 laboratórios, e aquilo era fechado, e o pessoal dos outros laboratórios passava de cara fechado, assim, pra gente, né? Olhava assim, podre, aquele negócio podre, a gente deixando tudo fedendo. Mas assim foi, 1 ano e meio, trabalhando de graça, sofrendo com esse fedor dessas ostras, mas me deu frutos, né? Então, a gente acompanhou esses parasitos, isso em 2008, 2009, e vejam bem, em 2014, 6 anos depois, eu já nem esperava, eu não fiz isso esperando nada em troca, veio o primeiro fruto, que foi esse artigo científico, meu nome foi junto, né, Raul Cruz, Mendonça aí, como quarto autor, e o melhor, graças a esse artigo, porque nessa época eu já estava fazendo mestrado, lá daqui para frente eu vou falar, lá em Santa Catarina, na UFSC, já estava fazendo mestrado e acabei meu mestrado, para entrar no doutorado, tinha que ter um artigo publicado, e eu não tinha nenhum artigo publicado. Esse artigo ele foi publicado justo 1 mês antes de abrir a seleção para o doutorado. Olha que sorte, né? Sorte ou empenho ali, e Deus deu o fruto lá na frente na hora certa. Vamos para frente, né? Então, eu já consegui esse artigo para entrar no doutorado. Mais na frente, quando eu acabei meu doutorado, o concurso que eu fiz agora do IFPA, com o qual eu sou professor, existem provas, né? A gente faz a prova, depois a gente faz a prova de didática, de aula, e depois a prova de título. Graças a esse mesmo artigo, né, eu consegui passar no concurso, porque a pontuação desse artigo fez toda a diferença. Então, o que é que eu quero trazer isso para vocês, assim, que aproveitem o conhecimento, a bolsa é importante, a gente sabe as dificuldades, mas, assim, toda oportunidade que vocês tiverem, voluntário, não sei, ganhando alguma coisa, vão.
mas não percam tempo. Em 2008, 2009, eu trabalhei com ostra. A gente, quando entra no curso, a gente realmente entra perdido, né? E aí, em 2010, eu fui para um congresso e me surgiu uma outra oportunidade de ir lá para o Rio Grande do Norte e trabalhar nessa empresa que é a Larva Aquicultura, que é de produção de pós-lava de camarão. Lá vai eu, passei mais um mês lá, aprendi tudo sobre reprodução e criação da larvicultura de camarão. Então, mais uma vez, a oportunidade apareceu e eu não perdi, né? Então, esse cara extremo da direita aí sou eu, né, junto com duas peruanas também que vieram do Peru para fazer estágio nessa empresa. Eu peço desculpas, pessoal, porque assim, eu tinha muitas fotos, mas ficou no outro computador que ficou no Pará, porque meu filho nasceu e eu saí do Pará para ver ele nascer, a pandemia chegou e eu nunca mais voltei. Então, todo meu material ficou preso lá, alguns documentos, então tá tudo lá no Pará. Então, só vou conseguir ter acesso a eles. Então, eu tinha muito mais fotos, mas, infelizmente, eu não vou poder mostrar aqui, certo? Então, mais um mês nessa empresa aí, de muito aprendizado, e mais na frente, isso aí foi o meu TCC. Então, me formei, eu me acabei com isso aí. Então, fiz ostra, camarão e trabalhei com camarão também, isso tudo na graduação. Aqui na UFSC, já passando para o meu mestrado e para o meu doutorado. Então, na graduação, trabalhei com ostra, deu aquele artigo. No TCC, foi o camarão, essa empresa de lavicultura. Mestrado, doutorado, eu fui lá para o sul, para Santa Catarina, para a UFSC, uma das melhores universidades aí na área de aquicultura. Então, uma equipe de docente, de professores muito boa, estruturas muito boas também. Então, aqui é a estação de maricultura, como vocês podem ver. Aí se produz ostra, camarão e peixe. E aí, como eu já tinha trabalhado com ostra e com camarão na graduação, eu resolvi agora trabalhar com peixe no mestrado e no doutorado. Então, mas deixando aí aberto para vocês estão entrando agora, a maioria de vocês, mas assim que acabar a graduação, espero que vocês sigam. Essa mesma universidade que eu fiz meu mestrado e meu doutorado, elas sempre estão abrindo vaga para mestrado e doutorado. Então, é uma oportunidade de vocês continuarem, seguirem, então, vão em frente e depois busquem esses centros também para poder complementar o estudo de vocês, fazer um mestrado, doutorado, para, quem sabe, não virar um professor universitário, ou se capacitar mesmo, né? Até mesmo se capacitar. Então, aí é o meu mestrado e meu doutorado, eu fiz no Lapon, aqui está o site aqui embaixo, se vocês quiserem entrar, explorar, ver um pouco mais. Lá a gente aceita, a gente não, minha professora, no caso lá, minha ex-orientadora, ela aceita estágio, mestrado, doutorado, quando vocês acabarem, lá está aberto para vocês. Então, é muito interessante, tem uma estrutura. Esse peixe da esquerda, azul com amarelo, foi o meu peixe de doutorado. Esse sisteminha que eu montei para eles, foi o que eu montei também no meu doutorado. A gente trabalhou com reprodução, larvicultura, tentou fazer a larvicultura deles, mas era muito difícil, porque as larvas são muito pequenas. Mas foi um aprendizado muito grande trabalhar com eles e para a UFSC também, né? Aprendi muito lá com o corpo docente de lá. Ainda fui agraciado, dei a sorte de pegar um doutorado sanduíche, então eu ganhei uma bolsa de 1 ano na Austrália, na James Cook, uma das melhores universidades também do mundo, na minha área. Passei 1 ano lá, fui sem saber, sem falar nada de inglês, agora eu já sei falar alguma coisa de inglês, né? Já desenrolo ali, mas foi uma experiência muito grandiosa também, eu pude aprender inglês, ver estruturas novas, é um conhecimento absurdo também, muito bom. Então, essa era a equipe. E outra, eles trabalham também com camarão, peixe, corais. É uma estrutura, assim, demais, assim, não tem nem como descrever. Lá eles investem muito nisso, e foi uma oportunidade ótima. Então, eu tive, vocês também podem ter. A gente fazia feiras lá, eles incentivavam muito essas feiras lá dentro da universidade, era muito legal. Então, esses 2 peixes aqui na foto que vocês estão vendo foram os meus peixes do doutorado, lá da Austrália. Então, aqui estou com vietnamita, a gente está produzindo o alimento, o patê dos peixes, o vietnamita está fazendo, isso aqui são os complementos que a gente coloca na ração e no patê. E depois que eu acabei o doutorado, logo que eu acabei, né, então,
estava com, como é que eu posso falar assim, uma base muito boa de conhecimento, abri um concurso, e o concurso que eu fiz logo, o primeiro eu passei, né, que foi lá no IFPA Campo Breves. Então, por um lado foi bom, porque era meu sonho, mas por outro não foi tão bom, vocês vão entender por quê. Por quê? Porque para eu chegar lá no meu campo, eu tenho... Opa! Eu tenho que chegar em Belém, de Belém eu pego esse barco aqui, coloco minha rede, e aí mais 12 horas para chegar lá, né, aonde eu dou aula. Então, assim, eu ainda tenho vontade de voltar para perto de casa, mas por enquanto a gente está vivendo assim, essa aventura aí. Eu acho legal também, uma boa experiência. Então, lá a gente não tem muita estrutura, né, você pode ver que é um campus muito simples, e aí eu fico inventando lá. Aqui foi um curso que eu dei de criação de betas, aí eles confeccionam os tanques, a gente coloca os betas para reproduzir. Na foto aqui mais de cima, vocês conseguem ver como a estrutura é bem simples. Então, a gente trabalha com o que tem. A maioria, isso aqui é tudo do nosso bolso, que a gente não tem investimento, não tem recurso para trabalhar, mas a gente dá um jeito, né? Pronto, falei um pouco das oportunidades, e agora aqui, as oportunidades de vocês aqui, né, em Sergipe. Sergipe está crescendo muito. Essa empresa aqui que eu estou mostrando para vocês, a Camares Camarão, é de uma amiga nossa, se formou, foi da minha turma, e agora ela está ali pela região do Brejo Grande, produzindo camarão. Então, tem o Instagram dela aqui, o produto dela, né, de altíssima qualidade, os viveiros, tudo muito bem feito, muito bem cuidado, muito bem planejado. Então, a oportunidade existe e está crescendo muito aqui em Aracaju. É tanto que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês. Eu estava até conversando com os colegas ontem. O que acontece? Eu estava olhando no Instagram, aí um amigo meu de São Paulo, que estudou comigo lá em Santa Catarina, postou uma história em Sergipe, em Aracaju. Não entendi, eu falei com ele, fui falar com ele. E aí, Yuri, tudo bem? O que está fazendo aqui em Aracaju? Não, eu estou dimensionando um projeto de piscicultura, de carcinicultura, produção de camarão, intensiva, em Itapuranga. Aí eu pedi as informações, ele me mandou essas fotos, né, a captação de água vai ser daí, esse é o terreno, então ele vai fazer tudo do zero. Vocês podem ver que o terreno ainda está no mato, né? Eles vão fazer tudo do zero, então são 6 hectares divididos em tanques de 2.500 metros quadrados, entre berçários, né, raceways, para engorda. Aí eu fiquei me perguntando, poxa, o cara é lá de São Paulo, aqui a gente tem um curso de engenharia de pesca, então por que esse empresário aí não buscou alguém aqui da engenharia de pesca, algum recém-formado, teve que ir lá em São Paulo, pagar passagem, pagar diária, pagar tudo isso para essa pessoa vir, né, e dessa consultoria e fazer esse projeto. Então, a gente tem que se valorizar mais, e correr atrás, e não deixar essas pessoas de fora. Tem que ter espaço para todo mundo, tem, não é não deixar. Mas, assim, a gente está aqui, essa pessoa podia economizar, podia dar oportunidade para alguém daqui. Não é isso? Então, as oportunidades, elas existem. Aracaju, Sergipe está crescendo demais. Eu até trouxe esse mapa aqui, litoral norte, já cresceu muito. O litoral aqui no centro está crescendo, começou a crescer agora, exatamente onde esse meu colega vai fazer essa empresa. E ele falou, Raoni, eu estive lá e a especulação está enorme. O pessoal está tudo atrás de terreno lá para construção de carcinicultura. Ou seja, vai abrir essa carcinicultura? Vai. Vai precisar de técnico? Vai. Vai precisar de mão de obra. Né? E tem um outro amigo que fez a engenharia de pesca, que ele mora aqui, ele está dando consultoria no sul, no litoral sul do Sergipe. E falou a mesma coisa, Raoni, está crescendo muito, eu não estou dando conta da consultoria lá, porque eles estão procurando, está crescendo muito, todo mundo querendo colocar um viveirinho, vendo que está dando certo, e estão buscando. Né? Fora que a gente tem o Rio São Francisco inteiro passando ali, então, com a produção de peixe de água doce também a gente tem potencial, e nas demais regiões também a gente tem potencial. Então, acho que é isso, pessoal. Eu queria trazer assim, um pouco da oportunidade que eu tive. Eu falei muito assim rápido, mas se tiver alguma dúvida, a gente está aqui, porque a gente também tem um tempo. Como eu falei, eu queria trazer mais, até o nosso colega Jades, que está aqui presente, eu pedi umas fotos para ele hoje, aquelas fotos quando a gente estava na graduação, saí pedindo foto de um e de outro, porque meu material não estava nesse computador. Como eu falei, eu deixei lá no Pará, porque eu não esperava. Quando eu saí de lá, saí para ver meu filho nascer, a pandemia entrou e nunca mais voltei lá, né? Então tá tudo lá. E é isso. Trouxe minhas oportunidades que eu tive, que eu abracei, e o resultado que deu fruto. Estou aí, graças a Deus, onde eu queria estar. E as oportunidades que vocês vão ter, que vocês estão tendo aqui no próprio estado de vocês.
Então é isso, obrigado mais uma vez, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada, Raoni, por trazer tanto conhecimento, tanta experiência que você teve. Realmente, 12 horas de barco para chegar no trabalho, tem que gostar do que faz e tem que ter muita perseverança, né, para aguentar 12 horas de barco. Então, meus parabéns para você e boa sorte quando você voltar para o Pará e para os seus alunos, né? Com fé em Deus eu vou conseguir uma redistribuição para cá, o IF daqui, para ficar perto da minha família, com fé em Deus. Com certeza, então, dedos cruzados. Tomara. Continuando nossas palestras aqui, agora vamos ouvir um pouco do nosso terceiro convidado, o professor Ronaldo Carvalho, e vai falar agora da experiência dele na área também. Professor Ronaldo, a fala é sua. Obrigado, Lisandra. Obrigado, professora Ana Rosa. Também obrigado a Carol, que foi quem me contatou pela primeira vez para ter a oportunidade de falar com vocês aqui. Tá? Meu primeiro desafio vai ser colocar a minha apresentação, porque a gente, aqui na universidade, a gente usa outra plataforma. Vamos ver se eu consigo aqui. Uma janela, será? Essa aqui. Perfeito. Vocês estão me vendo? Estão vendo a apresentação? Não, professor. Agora está aparecendo a apresentação. Foi. Tá, ok. Beleza, então. Vou tentar botar em tela inteira aqui. Bom, vou procurar falar um pouquinho sobre esse tema que é tão gostoso para mim, né? Eu já trabalho com agricultura há bastante tempo, né? Talvez somando aí a carreira da Carol e do Raoni que me antecederam, eu acho que não chega na minha experiência, né, de agricultura, né? Primeiro, deixa eu mostrar para vocês onde é que eu estou, né? Nós estamos aqui, Aracaju, bem aqui em cima, e 3.500 quilômetros ao sul, né, a gente tem uma cidade chamada Rio Grande. Muita gente confunde com o nome do estado. Na verdade, o estado é o Rio Grande do Sul, e a cidade de Rio Grande ela é a cidade mais antiga do estado. Ela é um porto, né? Tem essa lagoa gigantesca, que é a Lagoa dos Patos. Ela tem mais de 200 quilômetros de comprimento, e a única ligação que ela tem com o mar é aonde fica o porto do Rio Grande, a cidade do Rio Grande. E aqui a gente tem a Universidade Federal do Rio Grande, é uma das várias universidades que tem no Rio Grande do Sul. E o curso que eu ministro aulas é o curso de Oceanologia. Esse é o curso mais antigo do Brasil, de graduação. Tá? Como parte desse Instituto de Oceanografia, nós temos a Estação Marinha de Aquacultura, carinhosamente chamada de EMA, que é essa imagem aérea que vocês estão vendo aí, esse polígono vermelho. Tá? Provavelmente junto com a Universidade de Santa Catarina, que o Raoni apresentou antes, as melhores estruturas de pesquisa em agricultura no Brasil são dessas duas universidades. E aí, quando eu me refiro à infraestrutura, eu estou falando de agricultura marinha, né? Próximo ao mar. A gente tem outros centros muito bons também no Brasil, mas a maioria deles é com área continental. Aqui na FURG e lá em Santa Catarina, grande parte do esforço de pesquisa é com a parte marinha. Né? Então, vocês podem ver, nós temos viveiros aqui, experimentais, são 9 viveiros, uma série de estufas, né? E a parte de laboratório, que é a parte de reprodução de agricultura. A gente trabalha basicamente com peixes marinhos, camarões marinhos, com moluscos, macroalgas e microalgas também. Então, é bastante completo o grupo de espécies que a gente trabalha. Uma das coisas interessantes que a gente tem aqui é esse prédiozinho laranja que tem aqui. Isso aqui, na verdade, é um alojamento. A gente tem um programa de receber estagiários do Brasil inteiro, quer dizer, até fora do Brasil. Então, vocês já estão desde já convidados a, quem sabe, no futuro próximo, vir fazer um estágio com a gente, conhecer isso aqui pessoalmente, e aí ter a oportunidade aqui de não ter que gastar nada com alojamento, porque a gente fornece isso para os nossos alunos. Obviamente não para todos, adoraríamos dar para todos, mas não tem espaço para todo mundo. Então aqui é onde eu trabalho hoje em dia, aqui na FURG. Tá?
Vocês estão vendo a praia aqui? Se vocês andarem 180 quilômetros aqui ao sul, vocês chegam no Uruguai. Então, nós estamos realmente muito longe aí de Aracaju. É aquele Brasil subtropical. Tá? Antes de falar da minha vida acadêmica, eu queria falar um pouquinho da minha vida. Aqui tem a foto da minha família, né? Na verdade, a minha mãe, esse belo corte de cabelo aqui, dos anos 70, provavelmente eu sou esse rapaz aqui, né? Não dá para reconhecer mesmo, né? Até com franjinha eu estou aqui, ó. Certo? Mas o que eu queria chamar de vocês esse aqui é o meu núcleo familiar. Aqui estou eu, meu irmão, que é professor universitário aqui na Federal de Pelotas, minha cunhada, que é professora universitária, minha mãe, que é professora universitária aposentada, minha companheira, que é pesquisadora da Embrapa, e a nova geração é aluna da universidade, meu sobrinho é aluno da universidade, o outro é do IFE, e o único que não tem relação com pesquisa, com vida acadêmica, é o meu filho, porque ele só tem 12 anos. Esse rapagão aqui. Ou seja, a minha vida tem muito a ver com a minha escolha de profissão. Eu acabei na academia porque as pessoas que eu fui criado, o meio que vivia, estava, de alguma forma, estava e continua ainda relacionado com a academia. Né? Talvez o primeiro grande passo na minha vida acadêmica, na minha vida como pesquisador e professor que sou hoje, aconteceu lá em 1977. Eu tinha aí 13 anos de idade e eu estava no 5º, 6º ano do ensino fundamental num grupo escolar em Porto Alegre, onde eu nasci, né? E aí, para minha felicidade, né? Eu tirei um NS na minha primeira prova de inglês. Ou seja, o NS significa não satisfatório. Ou seja, basicamente eu rodei na minha primeira prova de inglês. E aí meus pais, né, tinham condição, me colocaram numa escola de inglês. E aí eu fui à escola particular. 4 anos depois eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio lá. Né? Esse rapaz aqui, cabeludo aqui, sou eu. Esse aqui é o meu melhor amigo, eu já sou o modelito dele. Esse aqui é os anos de 1981. Certo? Isso, de certa forma, foi um divisor de águas na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, porque eu passei a dominar uma segunda língua. Certo? Até hoje, já com mais de 30 anos de carreira, grande parte das coisas que eu consegui foi pelo fato de eu dominar uma segunda língua. Então, isso foi graças àquele NS que eu tirei na minha primeira prova de inglês e a reação dos meus pais em me botar numa escola de inglês. Tá? Então, isso é uma coisa que eu sempre recomendo para a gurizada, os alunos, quando eu começo com uma turma nova ou quando tem estagiário ou bolsista de iniciação científica, percam um tempo, façam um investimento em aprender inglês. Ou quem já fala, quem domina um pouco do inglês, melhorar esse inglês. Porque isso vai te diferenciar no mercado de trabalho. Se for seguir uma vida acadêmica, professor, pesquisador, ou não. Se você for trabalhar numa empresa, também vai ser um diferencial em relação aos teus parceiros de trabalho. Certo? Em 82, então, logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu fiz vestibular e, naquela época, não existia nem, né? Fiz vestibular e passei por curso de agronomia. Vejam só, eu também, assim como a Carol, ou em algum momento da minha carreira, fui engenheiro agrônomo. Meu curso demorou 5 anos, né? Aqui a foto da minha formatura com o meu melhor amigo, né? E essa aqui é a minha turma da agronomia há 2, 3 anos atrás, num churrasco de confraternização, né? Tá? De todo esse pessoal aqui, nós somos em 3 só que trabalham na área de agricultura. Todo o resto do pessoal trabalha com aquelas áreas da agronomia mais tidas como tradicionais. O interessante na minha carreira, nos 5 anos que eu fiz a faculdade, é que eu só fui descobrir a agricultura no último ano. Tá? Eu fiz o meu horário para a minha matrícula e eu precisava de mais créditos e tinha lá uma cadeira de agricultura que encaixava no meu horário e eu acabei optando, não, vou fazer essa cadeira. E aí me apaixonei. Isso foi no 9º período. Aí me apaixonei, virei estagiário voluntário, assim como o Raoni, né? Fui trabalhar de graça para a professora da área, no caso, né? E assim como aconteceu com a Raoni, comigo também. Isso aí acaba a médio e longo prazo, esse esforço que a gente faz, assim, sem preocupação financeira, muitas vezes ele tem um retorno, né? No meu caso, foi mais imediato do que eu imaginava, porque eu me formei em dezembro de 86 e em abril de 87, ou seja, 4 meses depois, eu ganhei uma bolsa de estudos e tive a oportunidade de estudar no Japão, certo?
Né? Muita gente falava, pô, o Cavalli é um cara de sorte. Não, realmente eu tenho sorte. Só que, na verdade, para ganhar essa bolsa, você tinha que falar inglês ou japonês. Né? Como o japonês é um pouquinho mais difícil, né? O conhecimento que eu tive, a oportunidade que eu tive de aprender inglês me possibilitou me abriu essa janela aqui, certo? O fato também de não ter medo de desafios, de querer fazer uma coisa diferente, né? Me disse, por que não? Né? Eu vi no jornal um anúncio dessas bolsas. Eu disse, por que não? Por que os outros são melhores do que eu? Né? Eu fui lá, me inscrevi e fui passando nas etapas de seleção, acabei ganhando uma bolsa do que é o Mungo Show, o Ministério da Educação e Cultura do governo japonês. Aí eu passei 6 meses em Nagoya, que é a 4ª maior cidade do Japão, aprendendo exclusivamente a língua japonesa. Na verdade, os rudimentos do japonês para tu poder conviver naquele país, né? E 1 ano depois eu passei a fazer o mestrado na Universidade de Mie, uma cidadezinha um pouquinho menor ao lado do mar. O meu mestrado foi com a parte de piscicultura marinha. Aí no final de 90 eu terminei o mestrado, retornei para o Brasil e mais uma vez a sorte, né? Houve uma seleção para professor no departamento de oceanografia aqui em Rio Grande, 91. E aí eu fui selecionado. Eu comecei como professor substituto, praticamente pagando para trabalhar, porque o salário era muito baixo, eu tinha que pagar aluguel, morar fora de casa, então era praticamente pagava para trabalhar. Tá? Mas foi, na verdade, um investimento, porque no final daquele ano houve o concurso e eu acabei sendo efetivado como professor do departamento de oceanografia. E aí eu pude começar realmente a minha carreira como professor. Tá? 5 anos depois, eu me inscrevi para uma bolsa de estudo do CNPq, né, do governo federal aqui, e tive a felicidade de ir fazer o meu doutorado, né, na Bélgica, né, o país da cerveja. Né. Não imaginem que essa foto quer dizer que eu passei o tempo inteiro tomando cerveja, muito pelo contrário. Né, isso aqui é um momento de relaxamento, afinal a vida não é só estudo. Tá. E na Universidade de Ghent eles têm um programa muito bom. O meu orientador, o professor Sorreloso, é um já aposentado hoje em dia, mas é um cara extremamente competente, extremamente conhecido mundialmente, um pesquisador de primeira linha. Tá? E eu acabei fazendo meu doutorado lá com nutrição de reprodutores de camarão de água doce. Vejam bem. Né, principalmente com a parte de reprodução, me interessei pela reprodução e acabei fazendo um doutorado nessa interface nutrição, mas de camarões de água doce. Tá? Então, aparentemente não tinha relação nenhuma com o que eu trabalhava no Brasil, que eu iria aplicar quando eu voltasse para o Brasil para continuar na universidade. Tá? Eu voltei em 2000 para a FURG e fiquei mais 7 anos e fiz um concurso para professor titular em Recife, né? E eu me tornei, então, professor do curso de Engenharia de Pesca da UFRPE. Né? Fiquei lá 10 anos. Nesses 10 anos, além de ter tido o prazer de conhecer a Carol, que foi minha aluna de doutorado, né? Eu trabalhei com várias espécies de peixe marinho. Então, eu retornei lá o meu mestrado, trabalhando com espécies de peixe marinho. Uma gama muito grande de espécies. Inicialmente, a gente trabalhou muito mais com o beijupirá, que é esse peixe aqui na tela, em cima à esquerda. Aqui, certo? Também trabalhei com espécies ornamentais, notadamente com o cavalo marinho, com o robalo e com a carapeba. Mas os carros-chefes eram, sem sombra de dúvida, o beijupirá e, no segundo patamar, as ornamentais, os cavalos marinhos. Tá? O maior projeto que a gente coordenou nesses 10 anos de Recife foi o projeto Cação de Escama, que é um projeto que foi financiado pelo já extinto Ministério da Pesca e Agricultura, e basicamente nós montamos e gerenciamos essa fazenda experimental em mar aberto. Aqui nós estamos aqui a 30 metros de profundidade, tá? A cerca de 6 quilômetros da praia de Boa Viagem. Tá? E nessa época havia todo interesse, todo
uma vontade do Brasil, na iniciativa privada, da academia, de investir em piscicultura marinha. Então, a gente capitaneou essa iniciativa aqui. Nós tínhamos 4 gaiolas, cada uma delas com 1.200 metros cúbicos. Esse é o projeto Cação de Escama. Em paralelo com esse projeto aqui, nós tínhamos também uma rede de pesquisa financiada pelo CNPq, com a participação de 13 outras instituições. Então, era gente do Brasil inteiro trabalhando e usando esse laboratório como uma espécie de laboratório flutuante, uma fazenda experimental. Grande parte desses resultados foi publicada já em artigos científicos, mas nós estamos lançando agora, provavelmente o mês que vem, até o final do ano, desse ano em dezembro, provavelmente um livro com um sumário de tudo que a gente pesquisou, o que a gente aprendeu e das dúvidas que surgiram dessa pesquisa aí. Tá? Depois de 10 anos em Recife, por razões particulares, por questões de família, eu acabei optando de voltar para o Rio Grande do Sul, né, onde a minha família toda está baseada, né, e eu retornei, então, para a universidade que eu trabalhava antes. Aqui, no caso, foi uma transferência simples, né, e eu hoje sou, então, professor titular do agora Instituto de Oceanografia na FURG. E aí, no meu retorno para a FURG, o desafio foi começar a trabalhar com moluscos, tá? Que é uma coisa que eu já tinha experimentado na parte de ensino, mas com pesquisa até então não tinha nenhuma experiência. E a espécie que a gente começou a trabalhar e que a gente vem orientando alunos é esse marisco branco aqui, que é a Marijadesa lactose, é um camarão, é um marisco que se enterra na zona de varreira da praia. Ele é muito abundante na costa do Rio Grande do Sul, do Uruguai e da Argentina. Portanto, é um molusco de águas mais frias, aí, que tem um valor de mercado bastante interessante. Aqui existe toda uma tradição, inclusive gastronômica, do consumo dele. O grande problema desse marisco, né, é episódios de mortalidade. Então, por razões ainda não bem estabelecidas, eles, de tempos em tempos, toda a população morre. E a gente está trabalhando com isso também. Né? O nosso primeiro desafio em laboratório é tentar induzir a desova desse marisco em cativeiro, que é uma coisa que não foi conseguida ainda. Né? A reprodução dele tem que ser feita por stripping, ou seja, você tem que abrir o marisco, matar ele, retirar os gametas e fazer in vitro. A gente está tentando fazer a desova sem necessidade de sacrificar os animais. Tá? E eu acabei de orientar uma primeira aluna de mestrado e a gente já começou a ter algum sucesso. Aqui vocês podem ver essas células aqui, são os gametas femininos em formato de pelo, então já estão quase maturos. Né? Estamos chegando lá, a gente acha que é só uma questão de tempo para conseguir pela primeira vez induzir a desova do marisco branco em laboratório. Essa é só uma das linhas de pesquisa, né, que a gente está desenvolvendo aqui nessa novo desafio aqui em Rio Grande. Certo? Então, se vocês não dormiram ainda aí durante a minha fala, dá para ver que eu já trabalhei com muita coisa, claro, eu já não sou nenhum adolescente, né? Mas eu já trabalhei com piscicultura continental lá na minha graduação da agronomia, fui fazer o meu mestrado, trabalhei com piscicultura marinha, porque era uma coisa que me oferecia, que tinha mais condição, né? Lá na universidade que eu fui. Na FURG, a vaga era para trabalhar com camarão marinho, eu topei o desafio, fui trabalhar com várias coisas, mas principalmente com reprodução. Aí eu comecei a procurar um local para fazer um doutorado, descobri na Bélgica, mas tem que ser com água doce. Beleza, vamos trabalhar com camarão de água doce, não tem problema. Voltei para a FURG, fiquei 7 anos, retornei para o camarão marinho, surgiu a oportunidade de ser professor titular lá em Recife com peixe marinho, vamos lá. Resolvi voltar para a FURG por questões particulares, e aí a possibilidade era com molusco, não tem problema. Tá? Eu acho que uma das coisas que fica bem clara com a minha opção de carreira foi essa coisa de aceitar desafios. Isso é uma coisa que ficou bem clara também nas falas aí tanto da Carol, né, de fazer agronomia e resolver fazer doutorado em oceanografia, né, ou até mesmo do Raoni, que resolveu trabalhar com várias coisas ao longo da carreira dele e agora está lá
bem no norte do país, um local de acesso muito fácil. Então, acho que encarar desafios é uma coisa que nós três temos em comum, apesar das óbvias diferenças aí de carreira e de idade, né? Então, uma coisa que ficou marcada na minha carreira, e é uma coisa que eu sempre sempre gostei de falar, é que eu me formei em agronomia e eu tenho a oportunidade de ter dado aula para um curso mais antigo de oceanologia do país e, ao mesmo tempo, o curso mais antigo em engenharia de pesca do país, certo? E grande maioria dos meus alunos não sabe que eu sou engenheiro agrônomo, porque não faz diferença para eles, tá? Depois de um certo tempo, não importa o que está escrito no teu diploma, o que importa é a formação que tu teve. E saber aonde encontrar a informação e ir atrás dela. Certo? Isso é o que a gente chama de, acho que de certa forma, de interdisciplinaridade, ou seja, coisas que duas ou mais disciplinas, duas áreas de conhecimento têm em comum. E a agricultura é uma delas. Certo? Mas não é só a agricultura. Esse slide que nós estamos vendo aqui é um pesquisador americano, é o Neil Shubin. Esse livro aqui me foi dado por um colega lá de Santa Catarina, o professor Vinícius Cerqueira, que é um grande amigo e pesquisador, talvez o mais reconhecido na parte de piscicultura marinha do Brasil. Ele me deu esse livro aqui e eu, quando comecei a ler, descobri que esse cara aqui, o Neil Shubin, ele é um paleontologista de formação. Ele se auto-intitula um paleontologista de peixes. Ele não só é professor da Universidade de Chicago, mas como ele é responsável por uma disciplina e, mais recentemente, diretor do departamento de anatomia. Ele dá aula para alunos de medicina. Ou seja, como é que pode, né, um cara que é paleontologista dar aula para médico? Né? Na verdade, para ele fazer o que ele faz, ele tem que entender muito de anatomia. Então, falar de sistema ósseo, sistema muscular humano é muito fácil. Tá? Para mim, é um belo exemplo dessa capacidade que tem de uma formação boa, de você não ter medo do desafio, de botar a cabeça no meio dos livros, estudar, se interessar, ir atrás, acho que faz toda a diferença. Tá? Eu recomendo para vocês darem uma olhada no YouTube, é só procurar, colocar lá Quando Eram os Peixes, tem um documentário maravilhoso, de cerca de 50 minutos, contando a história do que esse cara faz. Certo? Basicamente, ele comprovou, ele achou o elo perdido entre os peixes e os primeiros animais terrestres. Certo? É uma coisa extremamente interessante. Né? E o legal dessa história é aquilo que eu falei, ele é paleontologista e dá aula para médico. Né? Não é um exemplo de interdisciplinaridade, eu acho que é difícil encontrar. Bom, uma outra coisa que eu acho importante, além do que tudo que eu coloquei, é que a vida não é só trabalho, não é só estudo. A gente tem que aproveitar também para curtir um pouco a vida. Né? Eu consegui sempre, paralelo à minha vida acadêmica, né, de estudo, de participação em congressos, de conhecer quase todo mundo. Né? Aqui eu consegui coletar algumas fotos aqui, na China, viagem de estudos, Índia no congresso, no Peru fui dar uma disciplina, aqui é uma missão do Ministério da Ciência e Tecnologia, na Espanha, que nós fomos visitar as fazendas de criação de salmão, de atum. Quer dizer, a minha carreira profissional me permitiu também ter esse lado prazeroso da vida. Certo? Eu acho que vocês que estão aí no primeiro ano de faculdade, tem que aproveitar os professores que têm as oportunidades que surgem, né? Fazerem o que gosta, e aí eu achei super legal a maneira que o Raulinho contou de colocar, de passar isso para vocês. Eu escrevi à medida que ele falava aqui, algumas frases dele: ser feliz, abraçar as oportunidades e trabalho voluntário. Certo? Eu não acredito que existe sorte, eu acho que a sorte existe para quem está preparado, para quem estuda, para quem vai atrás, né? E para quem se diverte também. Certo? Bom, por enquanto é isso, eu retorno a palavra aí para a Lissandra e acho que a gente vai passar agora para uma discussão, é isso? Obrigado. Obrigada, professor Ronaldo. Eu acho que aqui todo mundo absorveu bastante conhecimento aqui, né? Hoje foi
uma viagem pelo conhecimento e de pessoas que estão em diversas regiões do nosso país. Depois das palestras, agora, eu estou abrindo aqui para perguntas. Então, quem tiver perguntas, pode fazer. Ellen, tem alguma pergunta? Então, aqui no chat tem uma pergunta da professora Maria Lúcia. Cavale, os tanques na área externa, como vocês manejam a temperatura no inverno do Rio Grande? Tanques na área externa, como é que a gente maneja? Na verdade, a gente não consegue manejar, né? Professor Cavale. Oi. Tem como parar? Acho que ainda está aberta aqui a apresentação. Claro que tem. Encerrar a apresentação. Interromper, perfeito. Deu, né? Sim, pode falar agora. Como é que a gente aquece os tanques na área interna, na área externa? A gente não aquece. Na verdade, o que a gente usa como estratégia é o uso de estufas. Acho que é a segunda imagem que eu apresento no laboratório, a gente tem uma série de estufas que, na verdade, não servem aqui. É muito frio aqui no sul do Brasil. Eu estou, na verdade, bem no sul do Brasil. Então, quando vocês estão vendo o Jornal Nacional ou as notícias lá da Bandeirantes que está dizendo uma frente fria vai chegar, já está em cima da gente, que já está passando aqui. A gente tem temperaturas aí próximo a zero no inverno. Então, no inverno não tem condição de fazer agricultura. Então, a gente seleciona as espécies que estão acostumadas, que toleram esse frio, ou a gente usa do uso de estufas que vai fazer com que o prazo, o período de cultivo seja um pouquinho mais estendido. Mas não tem como. É uma limitação, né? Vocês aí no Nordeste têm uma tremenda vantagem em relação a gente, porque vocês têm esse calor maravilhoso o ano inteiro. Aqui, infelizmente, não. A próxima pergunta foi para a professora Carol. Carol, os desafios foram muito diferentes no trabalho do cultivo de peixes marinhos com o cultivo de ostra? Na verdade, eu ainda não fiz cultivo de ostra aqui, né, no estado. Mas os desafios do cultivo em si são grandes. Por exemplo, o Miguel, que Raoni colocou lá na imagem, que ele fez o trabalho dele na graduação, não tem mais. E quando eu cheguei aqui no estado, que fui buscar aonde levar alunos, aonde a gente, né, levar os alunos para conhecer cultivo de ostras e moluscos, só sobrou um cultivo em Pontal, né, que eu já levei algumas turmas, e há um desafio muito grande, porque eles têm problema com, ainda não se sabe a genética exata, doença, ou seja, os desafios são enormes, né, mas eu ainda não comecei no laboratório, não. Cultivo, né, e algo novo é sempre desafiador. Se me permite também, um outro problema que eles têm lá também é o roubo. Tem muito roubo de ostra lá. A próxima pergunta. Professores, lá para metade / final do curso, vamos ter a oportunidade de passar um tempo embarcado? Posso responder se quiserem, mas a primeira palestra, o professor Pacheco trouxe a informação sobre os navios, os barcos escolas, né, que estão sendo alocados em quatro universidades no Brasil e vão atender todos os cursos de oceanografia, o que eles estão chamando de ciências do mar, né, então oceanografia, engenharia de pesca, engenharia de aquicultura, alguma parte dos cursos de geologia. Então, esses barcos vão atender aos cursos. Provavelmente, os alunos que tiverem interesse, cada departamento vai ter que fazer um planejamento com o professor de navegação, né, para poder estar embarcando e ter um propósito no embarque, né? Esses navios são navios
navios escolas mesmo, igual os cursos de medicina veterinária tem o hospital veterinário, os cursos de ciências do mar vão ter um barco onde os alunos vão estar também aprendendo como é que se comportamento de rede, coleta de material a bordo e tal, todo o que faz a engenharia de pesca, o que faz as ciências do mar. Provavelmente vocês terão, a gente só não pode dizer 100%, porque nós dependemos de verba, nós vamos depender, mesmo que o navio esteja lá, se não tiver verba para o navio sair, as pessoas não vão conseguir sair. Mas os nossos alunos da engenharia de pesca, aqueles que tinham interesse, todos embarcaram no Sinuelo, aí em Recife, ou foram ao Maranhão, ou foram em algum lugar e conseguiram embarcar, né? Tinha um programa voltado para isso, com recurso, então todos embarcaram. Nós não podemos dizer ainda agora o que vai acontecer, porque precisa saber ainda a questão de recurso. A professora Ana Rosa perguntou: professor Carvalho, o molusco que o senhor está estudando agora é alvo de pesca e a partir do alimento parte do alimento do Rio Grande? Na verdade, eu estou trabalhando atualmente, eu tenho 2 projetos com molusco. Um é essa parte de reprodução desse marisco de areia, tá? E o outro aí no Nordeste, aí na Primara, no Rio Grande do Norte, um projeto junto com os colegas da Unesp para transformar o monocultivo de camarão numa cultura multitrófica integrada. A gente colocar também ostras e macroalgas juntos em viveiros de camarão, certo? Com relação à pergunta essa da questão desse marisco de areia, tradicionalmente não existe sim catadores, muito parecido com o berbigão, certo? Aí no Anomalocárdia, no Nordeste. Então, em toda a costa do Rio Grande do Sul, mas principalmente no Uruguai e na Argentina, ele faz parte, tradicionalmente, desde os indígenas, da alimentação desses povos litorâneos. Ele não é comercializado porque não existe uma cadeia produtiva, não existe um hábito do gaúcho, principalmente, de consumir, a não ser aquela pessoa que está próxima à costa, certo? O único canal que tem aberto, que você consegue comprar esse marisco, é no Uruguai, em algumas praias ali, bem na fronteira com o Brasil. A importância desse molusco não é tanto do ponto de vista de agricultura para a produção de alimento, mas é ecológica. Ele é a principal biomassa presente em toda essa zona de varrida e zona de arrebentação. Então, ecologicamente, é extremamente importante, tá? E você conseguir reproduzir ele no laboratório, ele vai te ajudar a entender a ecologia desse animal, mas principalmente tentar entender melhor a questão do porquê que ele tem essa mortandade, essa mortalidade que ocorre periodicamente em toda a zona de distribuição dele. A gente trabalha talvez com uma perspectiva daqui a 10, 20 anos, poder pensar em fazer alguma coisa em termos de repovoamento, se isso for necessário. Espero que não. Professora Carol, existe alguma perspectiva a curto prazo para a inserção do dourado na Prosotec? Sim, existe. O Prosotec é o programa de pós-graduação na zootecnia, né, da UFES. Ele está agora fazendo uma fusão com o programa de pós-graduação lá da UFRB, que foi de onde eu já passei, né, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Eles estão fazendo uma fusão e aí criar a pós-graduação, ampliar para o doutorado, tá? E isso em breve. Se não já tá no processo de fusão já. Então, provavelmente, muito em breve, eles já vão estar com um doutorado, um programa de pós-doutorado. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer ao Cavalli, a Carolina e ao Raoni, que eu não conhecia, Foi muito bom ver vocês três, né? Eu acho que para os alunos foram exemplos fantásticos, né? Primeiro, vocês deixaram bem claro que não percam oportunidades, estudem, entendeu? E tudo é importante, né? Porque você nunca sabe onde sua vida profissional vai
vai te levar. Tá aí a Carol, agronomia, foi parar no doutorado da oceanografia, tá aí o exemplo do Raoni, que foi para o sul, né, e eu conhecia, quando eu cheguei na UFES, né, todo mundo falava o Raoni, eu não sabia que era o Raoni. Quando eu fui na Federal de Santa Catarina, recentemente, fazer uma visita, né, e, o Raoni, ou seja, quando você deixa um rastro, né, quando você se dedica, você deixa um rastro positivo, né, então, o Raoni é uma referência para o pessoal que sai da Federal de Sergipe para ir lá fazer pós-graduação. Daí a importância da dedicação, porque um aluno que sai de uma universidade pequena como a nossa, e ele conseguiu abrir portas, né, e isso é muito importante para a gente que sai de um estado pequeno, né, eu estudei na FURG, eu não fui aluna do Cavalli, mas eu estava já estava na pós-graduação quando ele foi fazer a seleção dele, né, no lugar do professor, falecido de forma meio não foi no lugar do Marchiori, eu achei que você tinha no lugar do Marchiori. Não, eu cheguei a trabalhar junto com o Marchiori, na verdade... A minha contratação foi por causa da construção da EMA, do laboratório. Isso. Aí, quando eu estava 2 anos também com o Marchiori, que ele faleceu. Eu entrei na vaga do professor Renato, que era o professor de limnologia, da patologia agricultura. Então, ele não foi meu professor, e a gente tinha muito frisson em nome do Cavalli, quando ele chegou na oceanografia. E esse molusco que ele mostrou, nós estudantes da Oceano, quando a gente estava sem dinheiro, todo mundo sem dinheiro, na maior pindaíba, e queria fazer alguma coisa no fim de semana, a gente ia catar molusco na praia, né? A gente ia catar para fazer uma mariscada, porque tinha muito estudante da Oceano que não era, né, do Sul, né? Vinha gente de São Paulo, Rio de Janeiro, pouquíssimo dos Nordeste. E para mim foi muito bom, você me fez matar a saudade, porque isso foi meu trabalho de ecologia de populações, foi fazer ecologia de populações. Desde o molusco, e eu muito revoltada, que eu não podia fazer nada com tubarão, tive que fazer com ecologia de populações da disciplina, mas foi muito bom, parabenizo os 3. Para mim, né, foi um grande presente, e eu espero que os alunos tenham aproveitado. Olá, eu agora resolvi fazer uma pergunta para vocês. Nessa última semana, eu tive um convívio com os 3 professores. São 3 professores de instituições públicas de ensino do nosso país. E a minha pergunta é direcionada para os 3. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a visão de vocês, sobre a pesquisa no Brasil, e falassem um pouco da realidade agora, né, a atual, assim, como é que anda, e eu queria que vocês dessem esse retorno para todos aí. Bem, vou começar então, né, já que eu iniciei os trabalhos de hoje. A pesquisa atualmente deixa a gente um pouco triste, né? Como a gente até conversou ontem, né, junto com você e o professor Cavalli, de vez em quando eu saio chorando para ele, digo, Ronaldo, não tem nada, a gente não está conseguindo muito edital, e não tem edital, como ele mesmo disse, os editais que tem, a gente manda e todo mundo está mandando, né? E como a professora Lúcia falou, uma universidade pequena, um estado pequeno, que a gente não tem uma fundação muito forte no estado, né? A gente tem uma fundação pequena, com pouco recurso. Então, a concorrência é grande, mas o que acontece? Não está só comigo, né? Quando eu converso com o professor Cavalli, e ele diz, Carol, também a situação não está boa também para mim. Ou seja, Cavalli coordenou projetos de quase 2 milhões de reais. Então, eu fui aluna dele. Então, é toda uma... se eu comparar eu com ele, né? Então, é um pouco desanimador, tá? Mas, assim, o que a gente faz? A gente não deixa de fazer, como o Ronaldo colocou, né? E como a gente às vezes tira dinheiro de bolso, que é o que Raoni também colocou.
A gente compra material, a gente compra equipamento, a gente compra, né, tanque para fazer, e trabalhar com agricultura requer muita estrutura, e a gente faz parceria. O que a gente faz hoje é parceria. Tenho aqui um aluno, inclusive, acho que está aí presente, e a gente montei uma estrutura na fazenda dele, para fazer pesquisa, né? O que a gente não pode a gente desanimar totalmente, né? A gente vai lutar até onde a gente tiver de recursos. Não tem recurso, a gente se vira como pode, né? Por exemplo, a gente montou uma estrutura, como eu fiz na época do doutorado, a gente fez um experimento, montou uma estrutura dentro de uma empresa privada. Já comecei com esse exemplo lá atrás, né? Quando o Ronaldo estava montando um laboratório de piscicultura marinha ainda, e a gente montou a estrutura dentro de uma empresa. E hoje a gente tem um aluno que é Luiz Carlos Berry, eu acho que ele está aí ainda, que o Berry abraçou a minha proposta. Eu falei, vamos montar uma estrutura lá. Tudo bem que a gente deu uma mexida na vida por causa da pandemia, ele está aí na pandemia, mas assim, montamos os tanques, ele já tem uma piscicultura, já desenvolve, já tem o cultivo lá, e aí montamos a estrutura lá para fazer pesquisa. O importante é não desanimar e fazer com o que a gente pode, certo? Que a situação hoje é essa, né? Não estamos numa época de vacas gordas, não. Diferente do que eu já presenciei, né? Já peguei durante meu mestrado, que eu aprovava, meu primeiro projeto que eu aprovei foi o valor de R$5.000 no meu mestrado. E eu administrei aquele valor, não foi meu orientador. Então, assim, foi uma grande oportunidade, você já começa assim, né, o dinheiro que a gente aprova, e foi uma época boa, que a gente tinha mais recursos. Foi uma fundação do Estado, mas que foi uma grande oportunidade de eu administrar aquele dinheiro, de a gente fazer milagres, porque milagre com pesquisa a gente tem que sempre fazer, né? A gente sempre precisa de mais do que o que a gente recebe de recursos. Mas aí vou deixar eles falarem aí, que estão em locais diferentes. Raoni, quer falar? Vou falar, porque já que seguiu a sequência das apresentações, então eu sigo falando aqui. Como a professora Carol falou, né? Então, se está ruim aqui, eu estou lá na Ilha do Marajó, do outro lado, imagine para chegar as coisas lá. Não sei se vocês sabem, mas todo frete para a região norte já é mais caro. Imagine lá onde eu estou, que tem que pegar navio, 12 horas. Então, tudo é muito difícil para chegar. Eu quero comprar um aquário, eu quero comprar uma caixa d'água, o projeto precisa disso. Não chega, ou se chega, é muito caro para chegar, é muito trabalhoso. Enfim, então resumindo, a gente está sem dinheiro, a gente luta, a gente aprova uns projetinhos que o IFPA, por sorte, ele tem uns editais internos que, pelo menos, eles disponibilizam bolsa, mais bolsa de R$100, de R$400, e a gente tira o nosso bolso para desenvolver o projeto. A gente faz isso pelos alunos, né, porque eles vão ganhar bolsa, a gente não vai ganhar nada, a gente vai tirar para executar aquilo ali. Mas, não tirando só a parte ruim da coisa agora, vamos falar da coisa boa. Eu consigo ver uma coisa boa em tudo isso. O que é que eu vejo bom? Pelo menos lá em Santa Catarina, em Florianópolis, que é onde eu fiz o meu mestrado e meu doutorado, eu observava que as pessoas já saíam da graduação muito alienadas em fazer mestrado, doutorado, por mais que eles não quisessem fazer. Era a oportunidade que tinha, e eles encaravam isso aí porque era a oportunidade que tinha. E agora, com a falta de bolsa, isso é um ponto positivo que eu estou falando que está acontecendo, não é que seja um ponto positivo a falta de bolsa, quero deixar isso bem claro. É que a maioria deles estão buscando empregos, propriedades, produtores, fazendo projetos, executando o papel do engenheiro de agricultor. Então, acho que esse é um ponto positivo que eu vejo, assim, de frear um pouco a pesquisa para eles abrirem para os alunos abrirem os horizontes, né? E agora eles estão indo atrás de produtor e trabalhando na empresa e escrevendo projeto, que nem esse meu colega que eu falei de São Paulo, que estava aqui em Itapuranga, no povoado de Pau d'Arco, que ele montou uma estrutura aqui. Ele falou, Raul, eu estou correndo atrás disso, mas se tivesse um mestrado com bolsa, eu estaria no mestrado. Então, tá vendo que legal, assim, que criou essa situação? Mas óbvio que a gente quer bolsas e a gente quer continuar com as pesquisas. Só dando meu ponto positivo, assim, que acho que as pessoas reclamavam muito, até os próprios produtores,
de gente capacitada para escrever esses projetos, para estar trabalhando na própria empresa, né? Nas próprias nas fazendas e nesse sentido aí. Mas dinheiro a gente não tem, tá difícil. Só complementando o Raoni, bolsa a gente tem, né? Desde que eu entrei na UFES, eu iniciação científica, iniciação de extensão, mas o dinheiro a gente muitas vezes tira do bolso para executar o projeto, né? Agora mesmo a gente está com... Aprovei bolsa esse ano, novamente, mesmo sendo mais difícil, apertou mais a universidade com relação ao número de bolsas, mas eu consegui aprovar, né? Tem uma aluna da gente daqui, da engenharia de pesca, que é a Ruana, mas o dinheiro para o recurso, a gente se vira, né? Nos meus 30 e poucos anos aí de trajetória em pesquisa, eu nunca tive tão pouco dinheiro para trabalhar. Tá? A gente não quer falar de política, mas o momento é crítico, né? Porque pesquisa é uma coisa de médio e longo prazo. Você não pode investir, deixar de investir e achar que se for investir de novo, continua tudo como estava antes. Não é assim que funciona, infelizmente não. Tá? A gente está vendo muita gente boa saindo do país, principalmente os doutores. Tá? Nós tivemos aqui no nosso programa de pós-graduação uma fuga de cérebros, aí, não professores, mas alguns colegas que pensaram em sair do país, porque não vê nenhuma luz no final do túnel. Né? Nós tivemos, na verdade, uma colega, professora da universidade, que pediu vacância, pediu demissão e foi morar na Noruega, que ofereceram uma proposta para ela, ela foi embora, chutou o balde. Né? E vários alunos de pós-graduação também. Então, a coisa não é fácil, não está fácil, melhor dizendo. Tá? Eu estou tendo uma dificuldade adicional, é que eu me mudei de universidade, comecei um trabalho novo bem na época que não tem dinheiro, então é difícil, né, para mim recomeçar, né? Eu sou, por causa da idade, né, tenho uma carreira mais consolidada que a Carol e que o Raoni, né? Estou numa universidade que já tem um programa de agricultura há mais tempo e eu não tenho dinheiro para trabalhar. Aqueles resultados que eu mostrei para você da indução do marisco branco ali, com algumas desovas que começaram, eu paguei do meu bolso. Eu cheguei a ter 15 mil reais negativo, né, porque eu tinha um aluno de mestrado. Eu fui botando meu dinheiro, botei numa planilha Excel e no final do mestrado dela eu estava com 15 mil reais negativos. Entendeu? É assim que a gente está vivendo. Tá? O que eu estou fazendo para sobreviver esse período é trabalhando com livros, que são coisas que você não precisa ter animais no laboratório, né? Então, a gente está lançando um livro agora, que eu comentei antes, agora no final do ano, que é materiais, coisas para projetos que eu tinha, coisas que eu queria fazer, que eu estou tendo tempo agora, porque eu não tenho dinheiro para trabalhar. Tá? Eu, quando era orientador da Carol lá em Recife, eu tinha, sei lá, ajuda aí, Carol, que é 10, 15 alunos na volta do laboratório, né? Pelo menos, de entre mestrado e doutorado. Hoje eu tenho um aluno de iniciação científica e um de doutorado. E é isso. Então, nós estamos aí num hiato, né? Bastante grande em termos de pesquisa. Isso não é privilégio nosso só das universidades federais. Né? Eu comentei lá no início, a minha companheira trabalha na Embrapa. Também tem esse problema de dificuldade de recurso. O pessoal falando, você tem que conseguir recursos externos e tal. Isso é uma coisa que nós temos feito aqui na universidade, né? Eu faço parte do comitê de internacionalização do nosso programa de pós-graduação. E a gente conseguiu, a duras penas, aprovar projetos junto com universidades europeias. Esse projeto que a gente tem aí na primária, aí, com a agricultura multitrófica integrada, é financiado pela União Europeia. Então, não depende de governo brasileiro, não depende da situação que a gente está aqui. A gente está tentando, dentro das possibilidades que a gente tem, se virar e tentar sobreviver. Né? Bom, é isso. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer perguntas. Eu queria fazer um comentário, aproveitando uma deixa que a Lúcia deu ali. A Lúcia falou a questão de que ela teve que fazer o trabalho de dinâmica de populações dela foi com o marisco, ela queria fazer com tubarão. Né? E aí eu me lembrei de um detalhe que aconteceu na minha vida acadêmica, na minha carreira, aí, que eu comentei na minha fala ali, mas eu queria estressar um pouquinho que
Eu fui descobrir a aquicultura no 9º período. Eu já tinha até feito meu TCC, tá? Faltava só mais alguns créditos para me informar, quer dizer, lá no final do curso, que eu descobri essa tal de aquicultura, que eu não tinha nem muita informação do que era até então, tá? Na verdade, a gente nunca sabe onde é que a gente vai cair. Tá? Vocês aí, a gurizada que está fazendo o curso de graduação, não vou fazer essa cadeira da Carol, falar de proteína, aminoácido, lipídio, o que eu quero com isso? Essa chatice bioquímica, que horror! Mas tu nunca sabe lá na frente o que vai acontecer. Tu pode fazer um concurso em algum lugar e aí cair na tua prova quais são os 10 aminoácidos essenciais. Aí tu vai lembrar, puxa vida, aquela aula da professora Carol que eu não prestei atenção. Ou aquele estágio que eu não quis fazer. Né? Essa coisa que eu acho que nós três temos em comum, a Carol, eu e o Raoni, de ter trabalhado com vaca, com boi, com camarão de jogar doce, com ostra e voltar a trabalhar com ornamental, isso é uma coisa que vai agregando, né? Tu vai aprendendo as coisas de áreas diferentes e vai juntando. E aí no final pode dar certo ou pode não dar certo. Agora, eu acho que provar um pouquinho da vida, seja uma cerveja ou uma matéria da disciplina, eu acho que é importante. Até para descobrir que tu não gosta. Não gosto disso, não quero, não é o que eu quero para mim. Mas eu acho que é da variedade, de fazer um pouquinho de tudo que tu acaba descobrindo o que tu quer fazer. Né? E aí tu vê outra coisa que eu acho que nós temos em comum aqui, a gente gosta muito do que faz. Porque a gente provou de tudo e disse, eu quero trabalhar com agricultura. Né? Ou não, de repente tu vai trabalhar com, sei lá, com tubarão, né? Ou com sensoramento remoto, ou vai trabalhar no banco, ou na Codevasf, sei lá. Mas é bom fazer um pouquinho de tudo. E a hora de fazer isso é na faculdade. Né? Eu me lembro no meu primeiro ano de agronomia que eu era rato de viagem. Tudo que a saída de estudo que eu tinha, eu sempre pegava a última vaga do ônibus. Né? Às vezes eu nem sabia o que era disciplina e me metia no meio. Né? Porque tu acaba aprendendo. Né? Então, acho que o Raonico falou muito bem na fala dele aí, abraçando oportunidades. Eu acho que essa seria aí talvez a lição para levar para casa. Né? Não deixe passar. Né? Passou o bonde, não sentou na poltrona, depois ele não passa de novo. Ótimos conselhos, professor Ronaldo Carvalho, ótimos conselhos também de Raoni, também da professora Carolina. De novo aqui, eu gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer perguntas. Isenta, deixa eu só complementar, depois que o Ronaldo falou, né, sobre a questão da pesquisa, né, sua pergunta, e linkar com o que Jonathan me perguntou do programa. Diante dessa situação, isso afeta também os programas de pós-graduação, né? E essa situação da fusão é uma alternativa dos programas pequenos, que ainda estavam se consolidando, se manter, né? Porque, por exemplo, se a gente pega um programa de pós-graduação da FURG, que é antigo, né? Que você vê que a gente tem a professora Lúcia veio de lá, a professora Kátia também passou por lá, e que é uma professora da casa, né? De nome. E quando a gente pega um programa que a gente está começando numa instituição, né, relativamente nova comparada a essas instituições, numa situação dessa, de que a gente não tem recurso para pesquisa, então é uma forma de eles se manterem, né? Só para saber como é que está a situação, e não está muito boa, e ouvir o conselho de Raoni e o de Ronaldo, abracem as oportunidades que aparecem, tá? No que for, não se prendam a nada, não só a mestrado, a pós-graduação, a lugar, o que vier de oportunidade, abracem, né? Foi o que eu fiz, eu sempre gostei de bovino, mas eu falei, eu vou trabalhar com agricultura, chegou um professor bom, vamos me jogar, e deu certo, né? Estou aqui com vocês, feliz da vida. Então, é isso. Só aproveitar também, passar um recado, que eles são novos, daqui a pouco eles vão começar a ir para os congressos da vida aí, e falar que a maioria o congresso é bom para a gente assistir as palestras, ir com uma festinha, mas é muito bom também, tudo isso que aconteceu, 80%, 90% foi que eu consegui em congresso. Então futuca o professor, fala, professor, tem estágio lá, ou então vai no stand de uma empresa, rapaz, e aí, como é que está o estágio? Então, foque nos congressos. Então, as grandes oportunidades estão ali nos congressos. Não só de festa vive um congresso, né? Assistam as palestras e futuquem os professores. Essa é outra dica aí. Festa e cerveja faz parte, né?
professor Ronaldo já colocou aí uma cervejinha lá na Bélgica também, né? E os congressos têm as festas, mas a gente tem que dar prioridade e se planejar para tudo, né? Bom, gente, na verdade, assim, para o Departamento de Pesca da UFES, essa mesa foi uma honra, né? Obrigado aos 3 professores, foi maravilhosa a nossa conversa com esses alunos que estão iniciando e com os que já estão também na luta, né? Primeiro porque o Raoni foi nosso aluno da primeira turma, enfrentou todas as dificuldades junto comigo, né? Que eu também fui a primeira professora do departamento. Só para você ter uma ideia, Ronaldo, a gente não tinha nem sala, a gente tinha uma mesa na sala de um outro professor. Foi assim que começou, né, o curso de pesca na UFES. E eu dava todas as disciplinas, né, o Raoni lembra muito bem que ele disse, de que é aula? Não interessa do que é aula, é a Ana Rosa que vai dar aula. Era assim, sabe? Eles nem sabiam o nome da disciplina, já sabiam que era Ana Rosa que ia dar aula, né? Então, a gente começou assim, e hoje a gente vê esse talento, né? Os diversos talentos, acho que para nós, professores, sabe, é uma alegria, assim, do dever cumprido, né? A gente conseguiu que nossos alunos conseguissem avançar, abraçar as oportunidades, ir para frente, e aqueles também que mudaram e que decidiram, olha, não é isso que eu quero outra coisa, também é importante se decidir, né? E a gente decidiu fazer esse webinário exatamente com esse propósito, né, de que os alunos começassem a conhecer um pouco mais, tanto do curso de engenharia de pesca, como das ações, né, de um profissional nessa área, né, e também tudo que está ligado com a área, a interdisciplinaridade, os outros profissionais que estão juntos, como o professor Pacheco colocou no primeiro dia, são os profissionais das agrárias juntos, né, e no caso da engenharia de pesca, a gente ainda tem as ciências do mar junto, né, então, que os alunos comecem a olhar, né, ter esse olhar para aquilo que eles estão começando nessa caminhada profissional, né, lá na frente. E o Raoni, para a gente, é uma alegria, sabe, é exatamente essa pessoa que ele falou aí, é o Raoni, né, a gente fica muito contente de ter ele aqui hoje. A professora Carolina também, que veio para o nosso departamento e com todos os desafios, e está aí, sabe, foi maravilhosa a sua palavra, a sua colocação de como foi toda essa caminhada para que os alunos possam começar a entender melhor todo esse contexto, esse universo. E o professor Cavalli, que eu nem conhecia, é um prazer também conhecer, também com toda essa história. Na verdade, a gente está fazendo aqui uma linha do tempo, né, professor? As pessoas estão falando de onde vieram, como vieram, e vai ficar marcado aí, vai ficar gravado aí, para depois outros falarem, olha lá, a professora Carolina já falava isso ali, o Raoni também, o Ronaldo também, então, fica um histórico, mas com muita informação, né, com muita vontade de mostrar para esses novos alunos e profissionais de que a gente tem que dar um passo de cada vez, mas a gente tem que saber que quer, porque se a gente não quiser, também a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? Isso faz toda a diferença. Eu quero, eu gostei disso, ou eu estou me identificando mais com isso, então eu estou indo mais para esse lado, sem deixar de aprender aquela aula chata, né? Como o professor Ronaldo colocou, a aula chata de extensão, né? Porque lá na frente você vai precisar trabalhar com extensão. A gente tem um exemplo muito claro, que é o Jadson, que foi também nosso aluno do tempo do Raoni. Ele trabalhou o tempo inteiro da graduação com biotecnologia e tal, na Embrapa, né, um excelente aluno, mas ele sempre foi um aluno muito dedicado. E quando ele saiu da universidade, a primeira proposta de emprego que ele teve foi com estatística pesqueira. E aí, se ele não tivesse preparado para abraçar essa oportunidade, né? Então, assim, aproveitem, vocês vão se identificar com algumas áreas que vocês realmente vão amar de paixão, mas não deixem de aprender as outras, que elas são tão importantes quanto aquilo que você está amando, né? E dizer, viu, Raoni, que eu fiz o inverso de você, né? Eu sou lá do norte do Amapá, não vou nem comentar o que está acontecendo no Amapá atualmente, né, uma catástrofe, né,
Mas eu sei muito bem essas distâncias, adoro andar naqueles barcos lá de rede, né, do Amapá para Belém. Macapá para Belém são 24 horas, já fiz essa viagem muitas vezes, e a gente para ali em Breves, né, por isso que eu sei que são 12 horas. Macapá até Breves é 12, depois para Belém é mais 12, né, então já fiz muitas vezes, né. E se for para Manaus, é 5 horas subindo e descendo o rio, 5 dias subindo o rio e 3 dias descendo o rio, então ainda tem tudo isso, né, então é um desafio, mas é assim, o aprendizado, né, é uma coisa, eu pelo menos fico maravilhada, quando eu cheguei aqui em Sergipe também, eu queria logo ir para as comunidades, eu queria ir logo para campo, para aprender como as pessoas falam, e para poder começar a me situar, o que é isso aqui, e assim, aprendo muito com as comunidades, com o jeito de ser das pessoas, que eu acho que deve estar acontecendo com você também, lá na região norte, né, é um outro jeito de ser, um outro jeito de ver a vida, né, mas, assim, parabéns aos 3 palestrantes, eu estou super contente com essa mesa, muito obrigado por aceitarem o nosso convite, viu? E vamos nos encontrar em outras, né? Se Deus quiser, lá no nosso estágio, viu, professor Ronaldo? Obrigada pelas palavras, professora Ana Rosa. Eu agora também vou finalizando aqui. Eu gostaria de dizer assim que a área de agricultura eu tenho um certo carinho, eu gosto muito de estudar essa parte, então tudo que envolve esse tema tem grande interesse para mim. Então, foi uma honra conhecer o professor Cavalli um pouco mais, a Oni um pouco mais, a professora Carolina eu já conheço do departamento, mas estou pegando disciplina com ela agora. E esse convívio que a gente teve nessa última semana foi muito bom, e eu gostaria de agradecer a vocês 3 por esse momento, por essa tarde, por tanto conhecimento aqui, tá certo? Muito obrigada para vocês. Obrigado a vocês. E para finalizar, eu gostaria de já fazer propaganda para a próxima semana, tá certo? Eu vou tentar abrir aqui a apresentação para mostrar o panfleto, para vocês se empolgarem já, ok? Enquanto a Lisandra vai tentando abrir a apresentação, eu vou só dar um esclarecimento. O nosso departamento se propôs a fazer esse webinário, né, para trazer informações, principalmente para os alunos iniciais, mas nós estamos trabalhando com os nossos alunos já em mais avançados, em outros, né, em outras áreas, né, que já conhecem mais o curso, mas ainda não se formaram, e por isso eles são o nosso braço direito nesse webinário. Então, eles são os nossos moderadores, eles fazem a arte, eles fazem os contatos, e eu quero agradecer a todos os alunos que têm colaborado com a gente. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo a imagem. Está aparecendo a imagem? Sim. Professor Leonardo, César e Ana Paula Prates. E a professora Ana Paula Prates. Então, semana que vem, o tema da nossa palestra vai ser Meio Ambiente, Sustentabilidade e a Engenharia de Pesca. Mesmo horário, das 15 às 17 horas, e vamos ter essas presenças ilustres. O professor da casa, né, do departamento, do DEPAC, o professor Leonardo, o diretor do TAMAR, Augusto César Coelho, e a doutora Ana Paula Prates. E aguardamos vocês lá, tá certo? Deixa eu encerrar aqui a apresentação e parar também a gravação, agradecendo mais uma vez a todos pela presença, aos professores pelas maravilhosas apresentações, e até uma próxima. Boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado e até a próxima. Abração aqui do Sul. Obrigada. Obrigada a todos pela oportunidade.